Olá, meus amores! A nossa aula de hoje é de geografia. Vamos lá? A nossa aula de hoje vai falar sobre formas de criação. Mas para darmos início, vamos relembrar o que é pecuária. Pecuária é a arte ou conjunto de processos técnicos usado na domesticação e produção de animais com objetivos econômicos. É isso mesmo. Vimos também que a pecuária é derivada da palavra pecus, que significa cabeça de gado, e também da palavra pecúnia, que tem a ver com moeda e dinheiro. Exatamente. Então, muitas que participam da pecuária fazem a criação de animais para o fim econômico, ou seja, para a produção de carnes, leites e seus derivados. Animais para a criação. A pecuária já foi desenvolvida muito antes da agricultura, ou seja, antes da descoberta da agricultura já se praticava a pecuária, que consiste em criar ou cuidar de animais para os seus bens de consumo, ou seja, para a economia. Aqui nessa imagem podemos observar alguns dos animais que são usados na criação: porcos, ovelhas, cavalos, peixes, vacas, aves, abelhas e cabras. Esses são alguns exemplos de criação de animais. Bem, a pecuária pode ser classificada de duas maneiras: intensiva ou extensiva. E vamos conhecer a diferença entre eles. Pecuária extensiva. Então vamos dar início conhecendo o que é uma pecuária extensiva. Os níveis de produtividade são baixos, uma vez que os animais têm uma dieta limitada ao consumo de pastos nativos. Vivem soltos sem maiores cuidados, recebem apenas vacinas realmente necessárias. Essa prática deriva baixa produção de carne e leite em grandes áreas. Exatamente. Observe aqui esses animais. Estão percebendo? Eles normalmente vivem soltos. Eles que vão à procura do seu alimento, ou seja, de um pasto para poder se alimentar. As vacinas normalmente só é dada aquela contra a febre aftosa. Não tem consulta com veterinário, não. Eles são realmente criados soltos e para isso só é para o consumo próprio dos donos. Porém, quando falamos de pecuária intensiva, já é o contrário. A produção é medida a partir do número de animais por hectares. Quanto maior a quantidade de animais em uma restrita área, maior é o consumo de ração, o pasto é cultivado, a assessoria de um médico veterinário. São alcançados elevados índices de produtividade, pois existe uma preocupação com a genética do animal, seja de corte ou leite, utilizando medicamentos para a saúde animal que reflete diretamente na produção. Observe essas imagens aqui, estão vendo? Então, estão, em um ambiente fechado, comendo a ração. Aqui pode perceber, o curral. Então, normalmente eles são presos, eles levam o alimento próprio para eles, porque ele precisa de consumo, ele precisa que eles produzam, ele precisa que eles se multipliquem. E que sua carne e seu leite venham de boa qualidade. Normalmente, esse tipo de pecuária, a pecuária intensiva, é para grandes produções, ou seja, é para a venda de carnes e leite em grandes escalas. Além de tudo, vocês viram aqui, possui assessoria de médico veterinário. É isso mesmo, ele possui consultas com o médico, então não recebe somente as vacinas que são necessárias, eles têm outros cuidados. Então, meus amores, vocês viram que a pecuária possui dois tipos, ou seja, pode ser classificada de duas maneiras: extensiva e intensiva. Eu aqui separei 2 pontos de cada uma para vocês verem a diferença entre elas. Na extensiva, animal é criado solto em pastagens naturais. Viram? Eles que vão atrás dos seus próprios alimentos, né? De pasto, lugar para se alimentar. Não há uma alimentação balanceada e o animal que vai à procura do seu alimento. Tá vendo que eu acabei de falar? Então, eles são criados soltos. Eles vão em busca dos seus alimentos. Normalmente, aqui na cidade, nós encontramos alguns animais desses que são criados soltos, ou seja, os donos soltam para eles procurarem o seu próprio alimento. Já na intensiva, não.
O animal é criado em confinamentos e com ração balanceada, ou seja, eles trazem a ração própria para eles, se é para engorda, se é para fertilidade, tudo isso é tudo manuseado e indicado pelas consultas veterinárias. Os investimentos são elevados e a produtividade desse tipo de pecuária é alta, ou seja, todo investimento que eles fazem na pecuária intensiva é visando o lucro futuro. Ou seja, se os animais estão bem cuidados, logo a qualidade da carne e do leite serão valorizados lá na hora da venda da produção. Para a conclusão da nossa aula, a pecuária é a atividade econômica de técnicas empregada para criar e domesticar os animais. Vimos que a pecuária é a criação de animais e tem tudo a ver, porque deriva da palavra pecus, como havia dito, e significa cabeça de gado, e também da palavra pecúnia, que quer dizer moeda ou dinheiro. Ou seja, a maioria das pessoas que praticam a pecuária buscam lucros, exatamente, ou para os fins da sua própria comunidade familiar ou da sua comunidade próxima. Outro ponto. As formas de criação podem ser intensiva ou extensiva. Não é isso? Vocês viram que a intensiva tem os cuidados com os animais são criados presos, tem consulta veterinária, alimentação balanceada e tudo mais. Já na extensiva, não. Os animais são criados soltos, eles só tomam vacinas necessárias e eles que vão em busca do seu próprio alimento. A pecuária é de grande importância para a economia da nossa região, exatamente. A pecuária, ela produz, tanto o leite como a carne. E isso é muito importante para a economia do nosso país. Essa foi a nossa aula sobre pecuária e forma de criação. Não poderia esquecer a nossa mensagem, não é mesmo? Aqui está ela. Estudar não é obrigação. É uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Gostaram da aula de geografia de hoje? Então, aprenderam muita coisa, não foi? Beijos e até a próxima aula!